Sou Kátia Rambosperge e hoje eu estava aqui mexendo na minha biblioteca aqui atrás, que vocês estão vendo. Além dessa, tem outras que estão na minha casa, lá dentro. E aqui é meu espaço de trabalho, que eu trabalho com atendimento online, presencial e domiciliar. E mexendo nos livros, eu encontrei um livro que eu já li muito tempo atrás, do psicólogo A.H. Chapman, o nome dele. Tá aqui. Ele é um guia prático. Eu estou fazendo 2 lives aqui no Instagram e estou também fazendo no Kawaii. É um guia prático para pais, educadores, sobre o desenvolvimento emocional infantil e adolescente. Então, esse livro, o conteúdo desse livro está baseado em 25 anos de prática do autor, e esse autor ele explora as relações familiares, necessidades emocionais das crianças e impacto na vida adulta. Então, o que nós somos hoje, ele foi construído lá atrás, desde o momento em que essa criança foi concebida. Estou mostrando aqui para vocês, vamos ver se fica melhor assim. Eu tenho que posicionar para os dois. Então ele aborda temas como vínculo com os pais e irmãos, experiência escolar, autoridade, problemas psicoemocionais, psicossomático, obesidade, gagueira, sexualidade infantil e adolescência. Então o Chapman, ele usa as cenas cotidianas para ilustrar relacionamentos negativos e inconscientes e oferece orientações claras para enfrentá-los, promovendo o amadurecimento saudável. Então, aqui nesse livro, que eu estou querendo que vocês olhem bem, ele sugere soluções como clínicas de orientação, psicoterapia, individual ou em grupo. Então, esse livro é ideal para que nós possamos discutir a inteligência emocional. Para vocês que são professores e familiares, ajudando, identificando padrões que repercutem na vida do adulto, na vida adultez, como linguagem acessível, foco e prevenção. Ele foi publicado pela José Olimpo, aqui embaixo, em 1974, e é uma referência clássica. E eu vou ler para vocês um pedaço desse livro para a gente poder discutir um pouco. Então, tudo que acontece em nossa vida está registrado no nosso inconsciente. E o nosso inconsciente, ele guarda muitas situações geradoras de estresse. Deixa eu me endireitar aqui, para a gente poder dar uma continuidade. Deixa eu beber uma água enquanto a gente está entrando. Estou com um probleminha na minha dentição e isso causa uma dificuldade para que eu possa falar, né, com vocês. Então, o que fica armazenado no nosso inconsciente? Traumas, crenças limitantes, fobias, medos. O que mais? Deixa eu me lembrar aqui, que é tanta coisa que a gente precisa lembrar, né? Desejos, necessidades, memória. Memória de longo prazo. O inconsciente, ele é 95%, ele está 95% das nossas memórias de longo prazo. O consciente, memória, é 5% das memórias de curto prazo. Então, o consciente
5%, experimento, script do guia agora para... O que é isso? Salvar... sei lá o que é isso aqui, eu estou fazendo live. E o inconsciente é memória de longo prazo, que está ali 95%. Então, as emoções, os medos, que mais? Os hábitos, as compulsões, tudo que nós sentimos está guardado no nosso inconsciente. Para vocês ter uma visão melhor disso, é como você estivesse olhando para um iceberg, né? Um iceberg. Estou com 2 telefones aqui. E aqui essa ponta é o consciente. Aqui para baixo, lá no fundo, é o inconsciente, onde está as memórias de longo prazo até a preservação, que às vezes a gente não consegue ter por conta dos traumas, de tudo que nós fomos adquirindo durante a nossa vida. E quando isso ele está assim muito marcado, esses traumas estão marcados na nossa vida, isso vai gerar consequência no mundo do adulto. Ele deixa de ser um adulto sadio para ser um adulto adoecido. Eu quero dizer que a ansiedade, o medo, a angústia, o estresse, as compulsões de compra, de beber demais, tudo isso está no nosso inconsciente. Então eu trouxe esse livro para que nós possamos, junto com você, ler um pouquinho, para que vocês possam entender como é que fica essas crianças, como está a criança quando ela não tem os pais, não tem educadores presentes. Oi, Rogério. Deixa eu colocar o meu óculos, porque eu sou cegueta e eu não gosto de óculos, mas eu sou obrigada, até porque, gente, a franja no meu olho, porque toda live que eu faço, as pessoas perguntam, por que você tem uma franja no olho esquerdo? Então, eu tenho visão monocular, sem globo ocular. Me tornei PCD em 2005. Então, até nos cursos que eu fiz, nas terapias do passado, que eu procurei fazer, e os médicos também falaram que tudo que eu fizer, as pessoas vão se incomodar. Algumas não e outras sim, e eu entendo, e eu sei que isso é natural das pessoas, até mesmo por medo ou um desconforto. Mas eu não tenho esse desconforto, então, quando eu fiz o curso de ledora para o Enem, eu aprendi não trabalhar com a língua de sinais, mas como me apresentar nas lives e para o meu dia a dia. Então vamos lá. Então criança são os melhores psicólogos. Então vamos ver o que o autor está falando aqui. Olha, o funcionamento, e nós vamos trabalhando isso aqui. O funcionamento emotivo, o título do capítulo 1, como se aprende e se jogam os jogos, está entre aspas, os jogos. O funcionamento emotivo, bem como a personalidade de uma criança, são produtos de seu intercâmbio com as pessoas importantes em sua vida. Aí eu coloco aqui o pai e a mãe. Mas se essa criança não tem pai e não tem uma mãe biológica, ela pode ter alguém que faça essa função. A criança vai ter trauma? Vai depender muito de quem está educando. Se a gente olhar para a história da Bíblia e Jesus Cristo, nós vemos a Maria, Jesus e José. José era um pai adotivo de Jesus.
ele na Terra, ele não tinha um pai biológico. Então, eu acho assim, é muito interessante que nos deixa ali entender que pai não é aquele que gera, mas é aquele que ensina, aquele que educa, aquele que tem empatia, aquele que tem amor, tanto o pai quanto a mãe. Se ele é ou não biológico e a mãe também não, vai depender muito do tratamento desses pais que adotam as crianças. Então, não precisa ser totalmente. A função do pai é educar, tanto a parte biológica ou de adoção. Então, vamos continuar. Sua confiança em si próprio ou sua timidez, sua passividade ou agressividade, seu bem-estar ou mal-estar emotivo são causados pelo que aconteceu ou está acontecendo entre ela e seus pais, ou seus irmãos, ou outras pessoas chegadas. A harmonia ou caos em uma família é a resultante do tipo de relações que seus membros mantêm entre si. Então, se nessa família não tem pertencimento, não tem harmonia e não tem equilíbrio, além de outras palavras, eu trago somente nesse momento as três, essa criança, ela fica com uma falta. Então, quando uma pessoa deseja ter um filho ou uma filha, não pode esse desejo ser entendido assim: eu vou ter um filho ou uma filha para suprir uma falta. Obrigada, você que está gostando aqui, está falando que é lindo. Muito obrigada, teu nome é Victor. A outra falou que gosta de falar com você. Ok, então vamos estudar. Vamos estudar esse livro aqui. Eu até me perdi. Depois eu me lembro. Vamos voltar aqui. Se vocês me lembrarem aí, eu vou gostar do que eu estava falando. Caramba, é o que? Quantidade de idade. Mas vamos depois, estou tentando me lembrar aqui, mas não consigo agora. Ademais, o passado e o presente de uma criança moldam o seu futuro. Ah, me lembrei. Então, uma criança, ela não pode vir ao mundo por necessidades afetivas da mãe ou do pai. Ela vem ao mundo para ser feliz, para que esse pai, para que essa mãe, esse educador possam criá-las para o mundo adulto, porque ele vai enfrentar o mercado de trabalho. Muitos pais não sabem dizer não para os seus filhos. Diz não sem a explicação. Por exemplo, não faz isso porque eu não quero. Isso não é uma explicação. Isso significa um autoritarismo. Um não sem explicação é um não autoritário. Então a gente tem que falar: você não vai fazer por isso, por esse motivo. Então nunca diga não sem uma explicação. Porque a criança, ela entende e ela vai o quê? Somatizando esse sentimento e vai indo para o inconsciente. Então, quando chegar na vida adulta, quando alguém falar não para ela, vai ser insuportável. Talvez seja uma pessoa que não vai se manter num emprego, não vai ter um bom relacionamento familiar, não vai conseguir ter um diálogo, uma boa comunicação com o casal, com os amigos. Então, o não, ele precisa ser bem explicado, sem precisar gritar, porque uma vez que você grita, vai gritar outras vezes. Vamos voltar aqui, para eu não me perder. Entre a infância e a primeira metade da adolescência de um animal muito habilidoso, emerge um ser humano. E as relações entre pessoas são os instrumentos que operam essa mutação. Muitas crianças, adolescentes e adultos não conseguem adaptar-se ao ambiente para o qual foram criados. Malogram em virtude dos padrões deformados de convivência que desenvolveram em seus anos de formação. Eu sei que eu errei muito com as minhas filhas, até porque o conhecimento que eu tenho hoje
durante um período do meu tempo, eu não tinha no passado. Deixa eu ler o que está falando aqui. Experimente o script do guia agora para atrair os usuários e clicar. Eu não sei o que é isso. Então, nós pais não vamos acertar todos. Ninguém vai acertar. Todo mundo erra. Tem até uma música que eu não sei quem é o cantor, que diz todo mundo erra e todo mundo vai errar. Com todo esse conhecimento que eu trago aqui para vocês deste livro, nós, eu e você, vamos continuar errando. Eu vou errar menos com meus filhos, com minhas filhas, porque elas já estão casadas. Agora cabe ela, o marido e os filhos. Então eu erro menos, ainda mais vou continuar errando. E muito. Mas quando a gente adquire conhecimento, a gente desconstrói crenças que nos limitaram e logo que crença a gente cria outras. Então a gente aprende, desaprende e aprende de novo. Então nós estamos em constante aprendizado. Esses padrões inadequados são por vezes chamados de jogos. E os jogos podem ser analisados e maneiras mais sadias de adaptação podem substituí-los, aquilo que eu falei. O que eu fiz hoje, amanhã eu não vou fazer. Se eu disse um não hoje e isso está me incomodando, eu vou pedir perdão ao meu filho. E por que não pedir perdão à criança? Por que não pedir perdão à sua esposa, à sua companheira, ao seu marido, aos seus amigos? Então, para isso, 4 condições são necessárias. Primeiro, o tipo de modo de convivência ou o jogo precisa ser definido. Então, uma família também, mesmo que simbolicamente, ela precisa planejar a vida. Até quando você pensar em casamento, em gerar uma criança, essa gravidez ela tem que ser sadia, ela não pode surtir um estresse patológico, porque você não tem como fugir, porque as emoções, elas são boas, desde o momento que ela não se torne patológica. A ansiedade, o medo, a angústia, né? Tudo isso são emoções que devem estar na nossa vida para nos proteger. Agora, quando ela não nos protege e não protege o outro, aí ela já se torna patológica. Uma palavra que reina muito nas casas é o autoritarismo, não é autoridade. Quem tem autoridade é um mestre, é um educador, é um professor. E quem é? É o pai e a mãe ou aquele que está adotando aquela criança. Então nós temos a função de ser mestre na nossa casa. Mas infelizmente a educação ela está muito fragilizada e vai anos, desde a época que eu nasci. E nunca um obstetra, um pediatra, um médico ensinou uma gestante, não fez uma prevenção perinatal e depois pré-natal, para ensinar como mais ou menos educar. Porque eu não estou aqui para ditar normas na sua casa, mas sim para trazer conhecimento para que você multiplique esse conhecimento. E aproveitando essa dica de multiplicar conhecimento, inscreva-se no meu canal, compartilhe esse vídeo, comente. Já vou deixar aqui o meu telefone, que eu sou uma pessoa pública. Vamos lá anotar aí, pega o papel e anote. 021 96885 8565. Trabalho presencial, como eu já falei no início, online e domiciliar. E trabalho com treinamento, palestra. Eu estou agora construindo, desenhando um curso sobre inteligência emocional, que vai muito além dessa inteligência que nós conhecemos de Garden, desse livro aqui. Vai muito mais. Nesse conteúdo vai ter neuropsicologia, vai ter psicanálise, vai ter a psicopedagogia, vai ter análise transacional de conteúdo. O que mais? Vai ter um pouco da Gestalt terapia,
da terapia cognitiva comportamental, enfim, será um conteúdo bastante assim fundamental para construir inteligência emocional. Deixa eu clicar aqui para ver o que está acontecendo. Ok, cancelado. Então vamos lá. Então o primeiro tipo é de convivência, é preciso planejar a vida constantemente. E a gente não tem esse conhecimento. Casamos para ser feliz, mas nós não podemos casar para ser feliz. Nós casamos para fazer o outro feliz e o outro para me fazer feliz. Quando você casa por fuga para fazer o outro feliz, já vai ter um conflito. Agora, depois de um casamento, entre aspas, a paixão acaba e fica o amor. E amar é uma decisão, mesmo em conflito. Você só não vai permanecer num casamento, que eu sou contra essa separação, mas se houver uma agressão antes que chegue ao feminicídio. Ou também matar uma criança, né? O segundo, esse padrão precisa ser articulado, isto é, precisa ser sentido ou conhecido por uma ou mais das pessoas envolvidas. Então, agora, nesse momento, esse conteúdo está sendo conhecido por você. Cabe você agora tomar uma atitude ou deixar para lá, ou encaminhar esse conteúdo para quem precisa. Se isso está na sua casa, não tem uma comunicação, tem autodepreciação, não há uma comunicação em família, o seu discurso interno diz que isso é besteira, não vou fazer isso, eu não sou obrigado. Aí você precisa ser interrompido abruptamente dessa família para ser tratado. Se você não concorda com esse conteúdo, que não é meu e é científico, que todo mundo agora quer tudo científico, e nem tudo a ciência ela é real, mas cabe a gente, eu tô aqui pela minha vivência e pelas minhas experiências, trazendo para você aquilo que pode te adoecer. Então, nós temos essa camada profunda do inconsciente, que não é besteira. E deixa eu aceitar uma pessoa aqui pra gente dialogar. Boa noite, tá me ouvindo? Tem uma pessoa aqui ao vivo. Se você do Instagram também desejar falar comigo ao vivo, não, eu aceito você. Você está me ouvindo? Eu não sei. Deixa eu só aqui, que eu estou tentando interagir com as pessoas. Vamos ver se eu consigo. Eu estou tentando aqui, mas eu acho que eu não vou conseguir, não. Prefiro voltar. Deixa eu voltar aqui. Não sei nem como volto, mas vamos continuar. O que nós precisamos, diz o autor? Que nós precisamos ter um padrão sadio de convivência para que você possa conviver bem com aqueles que possam trazer alegria na família. Então, a gente precisa entender que a comunicação, ela precisa ter equilíbrio, ser suave. A criança, não só a criança, mas o adulto, precisam se sentir pertencidos. Quando alguém chega para mim na terapia e diz que tem uma falta, aí eu vou avaliar. Eu vou avaliar e percebo que essa falta, ela já começa lá no útero materno.
mas também durante todo o desenvolvimento daquele adulto que está com problema. Mais adiante, aí eu estou lendo aqui o primeiro capítulo, vamos ver se vocês querem continuar. Mais adiante neste capítulo, o autor diz que ele vai definir mais claramente esses tais jogos. E nos capítulos subsequentes, ele examina muito dos jogos usuais que ocorrem durante a infância e a adolescência. Mas antes, ele diz aqui que estudaremos um pouco um princípio fundamental do funcionamento emotivo e da evolução da personalidade. Então, eu estou lendo o capítulo 1 com vocês, para vocês começarem a entender que eu vou estar falando sobre esse livro até terminar. Então, ele diz o seguinte: nesse estudo, usaremos muito dos princípios elaborados por dois pesquisadores psiquiátricos. Um deles é Harry Stake Sullivan, em 1892 a 1949. Provavelmente o mais influente e destacado psiquiatra americano. Partindo das teorias de Freud, Sullivan elaborou um amplo acercamento interpessoal à psiquiatria e à existência humana, enquanto Freud se interessava pelo que acontecia dentro das pessoas. Sullivan pesquisava o que ocorria entre as pessoas. Esse psiquiatra não é muito conhecido dos leigos, porque escreveu somente para os profissionais da medicina e da ciência social, embora publicasse durante sua vida alguns trabalhos em que expunha vários de seus pontos de vista. Uma porção muito maior dos seus trabalhos foi colhida nas transcrições de conferências e seminários e apareceu depois da sua morte, em livros que tiveram ampla circulação. Em grande parte, a psiquiatria americana se vem tomando gradualmente uma fusão dos pontos de vista de Freud e de Sullivan. O outro psiquiatra em quem alicerçaremos esse conceito é Eric Berne. Eric Berne, eu sou apaixonada por esse autor, porque ele fala as funções do ego adulto, do ego criança e do ego pai. Ele coloca numa roda. Deixa eu ver se eu tenho uma folha aqui de papel, só para vocês terem uma noção. Vou desenhar aqui, ó. É que eu tô sem papel aqui. Pai, adulto e criança. Acho que não vai dar pra ver, não. O Lucas está bem perto aqui do Instagram. Aqui para vocês. Então, qual é a função do pai? Já estou saindo um pouco aqui do livro. A função do pai é educar. Então, esse pai é simbólico, ele serve tanto para o homem quanto para a mulher. O adulto é o que trabalha a responsabilidade. E o estado de ego da criança são todos os sentimentos, as emoções, os medos, as fobias, o choro, a pirraça. Então, depois a gente volta aqui e eu vou explicar. Então, o Eric Berne introduziu a noção dos jogos, noção que, com algumas modificações, adotaremos neste livro. Ademais de escrever para os profissionais da medicina e da ciência social, Berne escreveu com êxito para os leigos. Entretanto, sua influência nas grandes correntes da evolução psiquiátrica é pequena em confronto com a que foi exercida por Sullivan. Então, o que o Eric, nos livros de gestão de recursos humanos, o Eric Berne também ainda aparece, porque ele aparece ali para analisar quem está falando comigo. Exemplo, quando um adulto chega e fala assim, olha, o meu marido educa maravilhosamente meu filho.
ele brinca muito com meu filho, mas ele não paga suas contas, ele não junta dinheiro. Então, está faltando o adulto responsável ali. Então, quando eu vou fazer a terapia, eu entendo que essa pessoa me traz uma história que falta um adulto. Então, eu vou fazer um protocolo, um trabalho, vou usar ferramentas para trazer esse adulto de volta que foi perdido lá na infância. E ao contrário, olha, meu marido paga as contas, vai para o trabalho. Geralmente o adulto que não é responsável, ele inventa história para não ir trabalhar. Não é uma historinha hoje, amanhã não. É constantemente ele está matando o pai, ele está matando a mãe no trabalho, diz que choveu, diz que a rua alagou, seja lá o que for. Eu não estou falando de todos, assim, de um dia ou outro que pode acontecer, mas eu estou falando daquele que nunca chega no trabalho no momento que ele precisa, cumpridor de horário, cumpridor de responsabilidade. Estou dando uma aula aqui para vocês. Então, essa é a minha função. Eu trabalho com todas as teorias. Eu criei um projeto chamado DNA, que é Desenvolvimento Natural do Autoconhecimento, porque nosso DNA ele tem a capacidade de se transformar. Então, eu tenho esse projeto na intenção de ensinar que a minha terapia ele é psicoeducacional. Até cliente fala assim para mim: olha, eu vou sair daqui uma terapeuta, porque você está me dando uma aula. Porque para eu conhecer o meu interior, eu preciso saber quem eu sou. E assim, sabendo quem sou, eu vou mudar o meu comportamento. Ok? Vocês estão gostando? Se você está gostando, dá uma estrelinha, eu não sei como é que faz aí no Kawaii, no Instagram, para eu poder entender que está sendo útil para você esse conteúdo. Onde eu falei? Como este livro? Qual é o meu nome? Eu sou Kátia Rumbelsperge. Seja bem-vinda à minha live. Muito obrigada. Como este livro é mais um guia para os pais do que uma monografia para eruditos, não citaremos as instâncias em que nos apoiamos nesses dois autores, mas o leitor familiarizado com suas obras notará essa dependência deles em muitos pontos. Então, também eu estou lendo um autor que eu quero trazer para você, deixa eu ver se ele está aqui. Está aqui. O Corpo Guarda as Marcas, Cérebro, Mente e Corpo na Cura do Trauma. É um psiquiatra também, Bessel van der Kolk. Ele é um psiquiatra que ele estudou os traumas de guerra. E muitos de nós, não sei o meu caso, que eu não sei se eu tive pessoas que foram para a guerra, trazemos essa marca, mas também podemos mudar. Futuramente eu vou estar lendo esse livro. Eu estou pensando aqui em fazer um dia essa leitura aqui das crianças são pequenos psicólogos, e no outro dia da semana que eu vou estudar, eu vou falar um pouquinho desse livro. Tem um livro também que eu falo sobre a história social da criança abandonada. Esse aqui foi meu genro que me deu de presente. Tem Era Uma Vez Uma Família. Quanto mais eu leio, quanto mais você lê, mais você vai desenvolver o quê? A sua inteligência emocional e a inteligência emocional do seu filho. Uma casa precisa ter todo tipo de livro. Livros saudáveis, se puder, né? Outro livro também muito bom que eu fiz o curso, O que a Mente Não Vê, o Corpo Consciência, ele expressa aí onde vem as doenças somáticas, as compulsões. E esse que todo mundo já deve conhecer, que é a Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. E tem muito mais, mas vamos ficar nesse aqui hoje. Se você estiver cansado, cansada, me avisa aí. Deixa eu ver até onde eu quero ir aqui para não cansar. Estou cansando vocês? Deixa eu ver quanto capítulo tem aqui. Gente, eu não programei essa live. Foi assim, rápido, entrei. Vou ler mais um pouquinho aqui para vocês. Vocês topam?
meu Deus, mexi aqui no... Então, vamos lá. Outro título aqui. Algumas noções fundamentais sobre o funcionamento emotivo. A personalidade consiste na forma relativamente a longo prazo, em que uma pessoa se envolve em relações entre indivíduos. Estou convidando aqui e nem sei. Espera só um pouquinho aí, gente, que estão entrando em contato aqui. Então, vamos lá. A natureza das relações de uma pessoa com outras a caracteriza e nos permite discutir que tipo de indivíduo ela é. Por exemplo, podemos chegar a certas conclusões sobre um adolescente que nos tenta intimidar com suas bravatas, né? Que isso? Olá, eu tô entrando aí. Qual o seu nome? Eu acho que eu não tá me ouvindo, eu também não sei fazer isso. Eu não tô ouvindo. Você falou seu nome? É Roma. Ah, desculpa, aqui meu telefone tava... você tá gostando da live ou você entrou assim aleatoriamente? Como é que foi isso? Eu clico aqui, eu não sei aonde que eu clico, eu vou clicando. Eu convidei você. Ah, sim. Você trabalha com o quê? Com comida, alimento? Isso, comida japonesa. Ah, legal. Você tá escutando a live, tá gostando do livro? Tá boa? Não, amiga, eu entrei agora. Ah, tá. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Então, vou dar uma continuada aqui. Podemos dizer... Oi? Qualquer dúvida você me chama aí que a gente marcha. Tá bom, querido. Fala, obrigada. Você... Sai daí, por favor, que eu não sei tirar. Aí, Agatha, tudo bem? Obrigada. Pode continuar, amiga. Ah, então tá, eu não sei. Aí, Agatha, tudo bem? Como é que você tá? Mas se você falar, eu não vou poder Agatha, fazer a live tudo aqui. bem? Se você tá falando com uma pessoa, eu não consigo falar aqui. Eu vou ter que desligar, tá bom? Eu não sei aonde, mas eu vou. Então vamos lá, filho. Então vamos lá. Por exemplo, podemos chegar a certas conclusões sobre um adolescente que nos tenta intimidar com suas bravatas. Todos vocês estão me ouvindo aqui, eu não sei. E agora que eu não sei mexer nisso, mas vamos lá. Podemos dizer que ele é arrogante e agressivo e sente a necessidade de dominar os que rodeiam. Se ele se torna angustiado e parece quase implorar nossa submissão quando não obedecemos, podemos observar que, sob os seus rampantes, ele tem inseguranças que o espiçaram e há uma necessidade preeminente de dominar outras pessoas. Se passarmos com ele bastante tempo, poderemos saber muito mais a seu respeito. E o que soubermos nos revelará que ele é um misto de agressividade e temor, e ao mesmo tempo de um anseio por maior intimidade com outras pessoas. E nem todos, talvez nenhum desses fatores será por ele percebido claramente. Então, quando nós lidamos com adolescente que tem problemas de aprendizado, de submissão, ele tem um problema emocional que não está sendo revelado, porque os pais não perceberam. Não é má vontade, não é nada assim. Porque o adolescente e a criança, os sentimentos são diferentes do nosso. Nós podemos falar,
E o adolescente, a criança, talvez vá para a agressividade, para a discussão, para ser insubmisso. Por quê? Faltou algo dentro de nós. Então, continuando. Descobrimos essas coisas a respeito de sua personalidade somente quando ele fala, quando ele se apresenta. Ele se principia conosco, um contato pessoal. Se ele apenas sentar-se do outro lado do ônibus, a ler o jornal, sem manter conosco qualquer contato pessoal, nada ficaremos ou ficamos sabendo a seu respeito. Então, a personalidade, ela pode ser estudada, compreendida e, por vezes, modificada somente na base de contatos pessoais. Por isso que não adianta somente orar, eu não estou eliminando a oração, não adianta somente criar bullying com esse adolescente. E esse adolescente, ele pode ter ouvido muitas palavras, tipo, você não vai dar para nada, seu pai não vale nada, sua mãe não vale nada, vai dizer lá no portão que eu não estou em casa, acende um cigarro para mim, compra uma bebida. Então tem várias frases que nós falamos para a criança e para o adolescente que vai cair no inconsciente e vai gerar traumas. Como ele vai eliminar esses traumas se esse trauma está no inconsciente, onde fica as memórias de longo prazo? Então, não tem como educar uma criança sem que essa casa tenha um relacionamento de empatia, de equilíbrio, pertencimento e harmonia. Quando falta tudo isso, vai faltar para vocês que são adultos. E a casa, ela vira um conflito, ela vira uma confusão. Entretanto, nunca vemos essas primeiras relações. Tudo quanto concluímos a seu respeito é baseado no que ele faz e diz em seus contatos pessoais conosco. Então, o que nós olhamos para ele é a reação daquela criança rebelde, mas ela está dizendo, ela está pedindo socorro. Teve um adolescente que eu atendi, vários, mas ele ficou marcado por ser uma pessoa conhecida, era da televisão, não vou falar o nome, e ele usava droga. Quando a mãe chegou para mim no consultório, que não era aqui, disse que queria tirar aquela droga do filho. E eu falei, olha, eu não vou conseguir tirar a droga do seu filho do jeito que a senhora pensa. Como é que está? Eu fui ouvir a mãe. O pai separado da mãe e a mãe falando mal do pai. O pai, quando ele ia, falava mal da mãe. Como é que aquela criança, aquele adolescente ia ter equilíbrio? Ele não continuou o tratamento e continuou usando a droga. E a mãe encontrava embaixo da cama. E ela falou assim, o que você pode fazer? Eu falei, o que nós podemos fazer? Ele não é meu filho, eu estou acolhendo ele dentro da terapia. Mas ele falou para mim, e ele permitiu de eu falar para você, que a vida dele está uma droga. E é nessa droga que ele encontra apoio. Então a droga, ela vem também, pode ter outras narrativas, mas ela vem para mostrar a falência da família. Já que eu não abraço, não acolho, eu vou naquele que me acolhe lá fora, que pode ser N pessoas. Um indivíduo e seu ambiente de contatos pessoais não são duas coisas distintas, mas um processo único. Somente a morte estabelece uma distinção. Então, cessam os contatos pessoais e o indivíduo se transforma em uma coisa que sepultamos na terra. Pesado, né? Então, uma família, ela precisa de um núcleo familiar, que é o pai, a mãe, o irmão, a irmã, ou o único filho. Desenvolver a interdependência. É igual um time de futebol. Nós jogamos para fazer o gol.
Se você não jogar para fazer o gol, você não vai ganhar. No caso aqui, o único modo de uma família se separar de um filho é durante o sepultamento. E eu já tive pais que me disseram que preferia sepultar o filho, porque ele não iria ficar com essa criança, com esse adolescente. Trabalhei muito tempo com pessoas adictas e as suas famílias que têm o adicto, o dependente, o codependente é a família. Às vezes a família, ela provoca também que essa pessoa que é o dependente emocional, porque todos estão dependentes emocional, afunde mais nas drogas, seja ela lícita ou seja ilícita. Onde falta mestre, falta tudo. Nenhum contato pessoal ou um conjunto de contatos pessoais pode ser estático. Em uma corrente que flui sem descontinuar, ora turbulenta, ora calma, mas sempre em movimento e em mutação. Isso é particularmente verdadeiro em relação a crianças e adolescentes, cujas personalidades estão em vias de formação. Embora defeitos e deformações da personalidade possam ser melhorados durante a vida, é sempre melhor corrigi-los cedo. A ajuda dos pais tem um impacto muito maior sobre uma criança de 2 anos do que sobre um jovem de 20 anos. Então, a criança, ela aprende até os 6 anos de idade. Depois só informação milagre. Então, mas quando você cuida, que você acolhe, você coloca no colo, você pode transformar esse adolescente em sujeito de personalidade. Todos nós podemos mudar a nossa história. Todos nós. Não fica um de fora, a não ser que a família não acolha. Uma criança, quando ela vai para a escola, ela já precisa ir para essa escola educada. Não é função da escola, não é função da igreja, não é função da sociedade, não é função de qualquer instituição educar o seu filho. A função de educar o filho está nos pais. Não são funções dos avós, dos tios, de ninguém, só dos pais. Também não é função dos avós deseducar as crianças. Isso é uma falácia, porque você deseduca, aí o pai tem que voltar para casa e corrigir essa criança. E brincar você pode, mas não desfazer a palavra. E se você achar que aquele pai, seu filho, não está falando direito, não fale perto da criança. Vai conversar separado. O princípio da convivência. Ninguém pode viver sadiamente em reclusão. O homem precisa de constante intercâmbio. Quando eu falo homem, mulher também. E geralmente de intercâmbio estimulante com outras pessoas. A ausência de tais contatos ou suas distorções levam a doenças da personalidade. A ansiedade, a angústia, ela não começou aqui agora, ela já tem uma história. A história é filha do seu tempo. Isso pode ser verificado em crianças. Quando uma delas recebe pouco carinho, frequentemente se torna apática e choramingas. E pouco carinho frequentemente pode passar a comer mal e a emagrecer ou até engordar. Uma criança sob os cuidados de mãe insegura e angustiada ou pouco afetiva, grita, debate-se e dorme mal. Quando você vê uma criança se jogar no shopping, no chão, ali já tem um problema. Não é normal uma criança se jogar no chão. As minhas filhas nunca fizeram isso. Então a gente tem que perceber o que a criança está chamando a atenção ali, o que está faltando. Vou trazer aqui uma ilustração desse livro. Primogênitos cujas mães aprendem tensamente como cuidar de crianças sofrem uma incidência muito maior de acessos de cólica, de mau humor e de gemido,
com as pernas dobradas sobre o ventre, do que o segundo e o terceiro filho. Tais cólicas são menos frequentes depois do primeiro filho, porque a mãe está mais tranquila e mais segura de si mesma. Ela sabe disso e, o que mais é importante, a criança o sente. Então, para uma criança viver bem, o marido viver bem e a esposa viver bem, ou o companheiro, existe um hormônio chamado ocitocina, que é o hormônio do amor. Esse hormônio da ocitocina, todos sentem sem conhecê-lo, pelo invisível. Se tem briga, a ocitocina está fora. Se não tem briga, a ocitocina está ali. Para pensar nisso quando vocês estiverem brigando, quando estiverem chamando atenção. Traz a ocitocina, que é o hormônio do amor. O Winnicott, ele fala que a mãe e o pai, eles não precisam ser perfeitos. Perfeccionista é doença. Nós precisamos ser suficientemente bons. Que isso nos tira uma carga pesada de que a mãe, ela tem que carregar um peso e o pai também. Isso não existe, sabe por quê? Se você desde que você começou a gerar o filho, começar a conversar com essa criança, ter livros na sua casa, participar. E vou dizer uma coisa, estão focando muito no celular. Não é o celular que muda a personalidade da criança, não. É como você lida com seus filhos. Não é o celular que vai fazer com que seu filho repita de ano sua filha. Não é o celular. Porque se os professores quiserem usar o celular, os pais quiserem o celular para usar para conhecimento e momentos também de lazer, pode. Então não é o celular, como a mídia está falando, como o governo está falando, bloquear as redes sociais. Se a gente olhar para o celular, até vou voltar aqui para falar isso, aproveitar esse momento. Olhando para o celular, você vai ver que não tem nada a ver. Se o celular faz tudo isso, então nós temos que eliminar revólver de brinquedo, videogames agressivos, desenhos agressivos, espada, todo brinquedo que são violentos também estimulam a violência. Então, não podemos jogar todo esse peso na rede social e nem jogar esse peso também nos jogos de videogame. É todo um conteúdo, é todo um contexto. Todos eles não prestam. Então, o que os nossos filhos estão vendo é que vai também gerar ou não agressividade. Eu nunca gostei de videogame agressivo, nunca gostei de revólver, nunca gostei de espada. Ah, mas toda criança faz. Mas se o teu ensino na base foi bom, essa criança nada vai abalar, porque conseguiu construir nessa criança a personalidade e o caráter. Então não falem que é o celular. É todo um contexto. Você vai ver a mídia, a novela, traição, briga, contenda, drogas. Então, como é que a gente pode ensinar um filho? Se os próprios desenhos, tipo um Pica-Pau, Tom e Jerry, agora precisa ter base. Tem base. As necessidades fisiológicas, elas foram amplamente acessíveis, essa criança ela vai desenvolver nessa pirâmide de Maslow, ok? Não vou entrar nesse mérito aqui agora da pirâmide. Vamos continuar o livro. Crianças isoladas, ou negligenciadas, ou rejeitadas, são vulneráveis à deformação da personalidade, porque se veem excluídas de contatos pessoais sadios e, ademais, são muitas vezes sujeitas a contatos prejudiciais. Todos nós, em toda a vida, mas particularmente durante a infância e a adolescência,
necessitamos de convivência em ambiente sadio e estimulante. Vou falar agora aqui sobre símbolos e ideias abstratas. Uma parte importante do crescimento humano é o desenvolvimento de minuciosos sistemas de símbolos e de ideias abstratas, relacionadas com a experiência entre pessoas. Isso principia cedo e continua por toda a vida. A experiência é demasiadamente variada e complexa para ser assimilada sem sua condensação em símbolos e ideias abstratas. O primeiro símbolo na vida é provavelmente o mamilo, e aparece que não faz grande diferença que ele seja de carne, de borracha ou de plástico. O importante é a ternura que lhe está associada. Uma criança, ela sente a meiguice ou a aspereza com quem é carregada, ou a atenção de que lhe dão quando chega o mamilo. Um bebê de 4 semanas não tem concepção de mãe e de mundo, ou de contatos pessoais. Apenas tem a sensação confortável do mamilo entre seus lábios e do fim de uma sensação desagradável que anos mais tarde ele ficará sabendo que chama fome. Assim, o mamilo é o primeiro símbolo de mãe, de mundo, de contato pessoais e de muitas outras coisas. Quando chegar aos 5 anos, a criança terá já adquirido um grande número de símbolos, muitos deles associados ao esforço para aprender a falar mãe, pai, brinquedo e carro, entre outras palavras. Representam mais do que coisas reais na vida da criança. Simbolizam incalculáveis milhares de experiências separadas com essas pessoas ou coisas. Cada vez que uma criança vê seu pai ou pensa nele, ela não pode dizer: esta é a pessoa que fez comigo 1000 coisas, de que vou agora lembrar. Ao invés, todas essas experiências estão comprimidas em uma palavra símbolo, pai, que designa essa pessoa. Então, olha o sentido que a palavra pai tem um investimento nessa criança. Tudo que aquele pai faz está sendo investido no consciente e no inconsciente. Que tipo de pai, que tipo de mãe você é? Não precisa me responder. Quem é você como pai? É um herói? Ou um herói do mal? Então ela vai associar todas essas coisas, o brinquedo, o calor, o acolhimento, as palavras, como o pai. E quantos adultos que estão aqui me assistindo agora não tiveram essa sensação e nem conseguem pensar na palavra pai, que dá um mal-estar, porque foi construído lá na infância, até na gravidez. Então você que é pai, seja homem. Então, vou continuar aqui. Ao invés do pai, né? Que designa essa pessoa. E essa palavra símbolo abrange o amor, como eu falei aqui, do pai bom e pai mau, né? Ou a rejeição, a segurança ou isolamento, a tranquilidade ou medo que a criança sentiu com o seu pai. Grande parte da vida humana é dominada pela influência de tais símbolos. Além disso, a criança forma ideias abstratas. Quando chega aos 5 anos, ela tem concepções, embora vagas e deformadas, do bom e do mal, do certo e do errado, do agradável e do irritante, e de outras inúmeras coisas. Estas aumentam em número, em complexidade durante a infância e a adolescência e afetam profundamente sua maneira de pensar e de sentir, bem como a estrutura da sua personalidade. Por que hoje existe tanta violência, né?
feminicídio, porque muitos homens de hoje não souberam o que é ser pai, porque não tiveram pai, nem adotivo e nem biológico, porque eles não sentiram esse acolhimento desse pai. E principalmente aos 3 anos, quando os casais se separam, aí a coisa fica muito pior. Deixa eu endireitar aqui meu telefone que está caindo. Então fica muito pior. Então tudo que eu sou hoje foi formado lá atrás. Tudo que você está vivenciando hoje e experienciando foi formado lá atrás. Mas você pode mudar. Você não precisa trazer a história do seu bisavô, do seu avô, do seu pai e você para o seu filho. Aqui você muda a sua história. Então você pode mudar as crenças. Você não precisa ter a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Tá virando aqui no telefone. Peraí só um pouquinho. Vamos falar agora um pouquinho do desenvolvimento da personalidade. As principais qualidades que caracterizam o indivíduo são formadas gradualmente durante seus primeiros 10 ou 20 anos de vida. Então, eu acrescento aqui a gravidez, tá? A gestação. E depende, em grande parte, de seu longo período de subordinação a outros. O ser humano está biológica e socialmente associado aos seus pais e ao seu lar pelo primeiro quarto de sua vida. E essa extraordinária dependência faz do homem uma pessoa socialmente complicada que era. Suas realizações ou malogro, sua saúde, o seu sofrimento depende em grande parte do tipo de convivência que manteve com os outros durante seus anos de formação. Os tipos desse contato entre pessoas, desenvolvida durante a infância e os primeiros anos da adolescência, têm uma notável tendência a persistir, ainda quando as circunstâncias mudam e eles já são bem aplicáveis ou não se aplicam a todos. São modelados e principalmente pelas relações íntimas. Na vida de uma criança, com sua mãe, seu pai, seus irmãos e demais pessoas chegadas. Outros grupos sociais mais amplos, como os dos vizinhos, da escola, também têm seus impactos. Mas como que escrevem sobre uma louça já recoberta de desenhos feitos no lar. Então, eu vou terminar essa leitura aqui, porque depois nesse livro eu vou trabalhar sobre a percepção. Já fiquei bastante tempo aqui online. Eu só quero mostrar para vocês uma ferramenta que eu trabalho e que quando eu atendo meus pacientes, eu entrego para eles. Aqui é a ferramenta que eu trabalho junto com meus clientes, falando do consciente, do inconsciente, que o cérebro tem esse comando, né, do consciente, que é o raciocínio lógico, o inconsciente, que é o piloto automático, e o inconsciente. Então são 3 camadas da mente que trabalham juntas, que influenciam os nossos pensamentos e comportamentos e que nos ajuda a potencializar resultado e alcançar os objetivos de todas as áreas da nossa vida. Então, quando, deixa aqui para vocês olharem, quando o inconsciente, ele trabalha no instinto de sobrevivência, no sistema imunológico e no sistema nervoso autônomo. Portanto, 95% das memórias de longo prazo estão inconscientes e pode levar a diversas doenças como
doenças autoimunes, reumatismo, reumatose, artrite, lúpus, vitiligo, sinusite, que mais? Porque agora eu estou me lembrando de todas as doenças, né? Fibromialgia, que também é uma doença autoimune, até o Alzheimer, Parkinson. São uma infinidade de doenças que acomete o nosso organismo, porque quando a mente adoece, o corpo sente. Eu espero que eu tenha cooperado, depois a gente dá continuidade, não sei, pode ser amanhã à noite, não sei. E eu vou estar aqui falando um pouquinho mais sobre percepção. Então vocês aprenderam que nós criamos, educamos os nossos filhos para ir para o mundo adulto sadio, para ter um bom trabalho, saber dizer não, dando continuidade a esse não é gritando não, mas você não vai fazer isso por isso, isso, isso. Se a criança é pequena, fala do tamanho deles. No máximo, você olha para a criança olha para você, então você se iguala. Para poder dizer não para ela. Porque entre a comunicação vai haver como é que eu vou dizer para você? Entre que um fala e o outro está escutando, vai haver uma interferência. E nessa interferência, as suas palavras não vão aparecer. Aí eu estou escondida aqui no Instagram. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu botar meu óculos aqui. E muito obrigada pela presença de vocês até aqui agora. E que Deus abençoe. Não sei se vocês puderem compartilhar essa live, eu vou agradecer muito. Obrigada. Encerrando aqui uma live. E agora eu vou encerrar aqui a minha do Instagram. Ih, caiu aqui, desculpa, gente. Pelo amor de Deus, desculpa. Tentando encerrar.